Oi, bom dia, sejam muito bem-vindos, a Flávia já está aqui.
Daqui a pouquinho a Lori entra também, a Nery está assistindo à noite. Alguns alunos têm me mandado mensagem que estão assistindo à noite, alguns estão conseguindo ver as aulas na madrugada. Então espero que todos vocês estejam bem. Eu ainda estou bastante rouca, com tosse, mas a gente tá o quê? A gente tá falando do mesmo jeito, não é mesmo? Depois que eu dei aula ontem, eu não falei com mais ninguém. Eu estava sozinho em casa. Eu mal falei com a Fredinha, minha cachorra. Eu não falei com quase ninguém porque eu tava realmente muito rouca, muito afônica, perdendo a voz e eu tive a apresentação do coral que eu canto e eu precisava cuidar da voz para conseguir cantar alguma coisa, né? Senão eu não ia conseguir cantar nada. Muitos meses de treino, muitos meses de ensaio, muitos meses de esforço para poder memorizar as letras difíceis de Chico Buarque. E a gente canta a Ópera do Malandro, foi muito legal. Muito bacana. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai tratar hoje de um assunto muito importante que eu vou ser sincera, não tem a mesma incidência dos 2 últimos dias de aula, digo, dos encontros que nós tratamos, das hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito e das hipóteses de exclusão de exigibilidade de crédito. Porque hoje a gente trata das hipóteses que extinguem o crédito tributário. E, de fato, a extinção não cai na prova com com o mesmo peso, né, das outras. O problema é quando cai. Inclusive, pessoal, logo na prova logo depois que voltaram as provas, né, ainda no momento de pandemia, os alunos foram fazer prova de máscara e tal, ainda nesse momento, apareceu uma questão sobre decadência. E aí começou-se uma discussão gigantesca a respeito da diferença entre decadência e prescrição, que a prova na verdade não estava falando de decadência, ela estava falando de prescrição, ela tinha que ser objeto de anulação. Teve vídeo até de juízes, pessoal, pedindo para que a questão fosse anulada. E a questão estava perfeita. Porque uma coisa é certa, né? A gente precisa ser muito justo. E a gente precisa, de fato, mandar um ofício para a OAB quando tem alguma coisa errada. E aí a gente tem um hábito mesmo de fazer isso, né? Mandar um ofício para a OAB e dizer, olha, essa questão está errada, ela precisa ser passível, ela é passível de anulação. E muitos pedidos, pessoal, são ouvidos, né? Ontem, graças a Deus, antes de ontem, desculpa, a gente recebeu a boa notícia de que muitos alunos tinham conseguido, né, uma recorreção da sua prova na segunda fase e tinham conseguido ser aprovados. O mesmo acontece na primeira fase. Mas aí não é ruim, é muito ruim quando a gente também deixa de ser justo e acha que pode atacar a banca de qualquer forma e por todos os lados. Eu não sou desse time, eu não faço parte eu sou do time vamos acabar com a banca. Não, eu sou do time vamos olhar para verificar se de fato a gente tem alguma coisa errada. E é lógico que os alunos começam a me escrever. Professora, você não vai nos apoiar? Eu digo, vou apoiar. Quando a gente tiver certo, eu apoio. Quando a gente tiver errado, eu não vou passar vergonha, não. Então, e eu sempre digo isso, não tem erro na questão, não tem nada de errado. Eu acho que o problema desta matéria, para mim, são os equívocos que um enunciado pode trazer. São as confusões que isso pode trazer. Mas eu vou ser muito sincera nesse ponto e bastante, talvez um pouco causante nesse momento. Eu vou causar um pouco. Eu acho que o aluno não está preparado para fazer questão de extinção de crédito tributário. Pronto, falei. Porque quando ele está pronto, por que ele não recorre de questão de imunidade? Não, ele quer recorrer de questão que ele tem um problema, porque ele não sabe o conteúdo. E aí ele fica naquela coisa, e aí um professor levanta o braço, começa a falar e começa todo mundo a falar, né? Ai, Maria Luísa, obrigada por você estar aqui. Bom dia para você também, minha querida. Saudade. Maria Luísa foi minha aluna de segunda fase, né? No último exame. E nós nos conhecemos, a gente fez um churrasco dos alunos, que a gente é bem assim, a gente gosta o quê? De churrascada. E a gente fez um churrasco muito legal em Indaiatuba, no interior de São Paulo. E a Maria Luísa saiu de lá de Aracaju. Maria Luísa é sergipana como meu pai, saiu lá de Aracaju e veio pro nosso churrasco. Foi uma delícia, foi um domingo delicioso. Ela trouxe a irmã dela, foram muitas histórias boas. Maria Luísa é uma querida, é muito gostoso esse contato, né? Eu não vejo a hora de poder ter contato com os meus alunos, sabe? A verdade é essa. A gente sente muita saudade. Muito obrigada por estar aqui, Maria. Obrigada mesmo, viu, minha querida? Um abraço para sua família, tá? E aí, pessoal, o que eu acho é que por vezes o aluno não está pronto para esse tipo de questão. Ele não está pronto para a matéria.
E aí qualquer pessoa que levanta a mão, ou uma pessoa que levanta a mão, ou um professor, ou um juiz que levanta a mão, não, tá certo, tá vendo, vamos fazer o abaixo-assinado. Eu não passo essa vergonha não, viu? Eu não passo essa vergonha não. Vamos lá para a primeira questão. Ó, ela diz assim, a sociedade empresária ABC, atuante na área de prestação de serviço de limpeza, em dificuldades financeiras, não estava conseguindo realizar o pagamento dos tributos federais. Diante disso, ela se ofereceu à administração pública para realizar o pagamento dos tributos mediante uma prestação direta de serviços de limpeza. Ó, no lugar do tributo, ela ofereceu o serviço dela, né? Em prédios públicos ou, alternativamente, transferir para o fisco um imóvel de sua propriedade. A respeito desse cenário, assinale a afirmativa correta. Mas, professora, como é que eu consigo saber que ele está tratando do tema extinção? Porque, ó, tem alguns indícios que não são muito grandes, de fato eles estão escondidinhos aqui, mas ele diz assim, ó, ela quer realizar o pagamento. E o pagamento é uma das hipóteses de extinção de crédito tributário, né? E ela quer realizar o pagamento não em dinheiro, né, não em espécie, como determina o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Ela quer uma alternativa. Ela quer ou prestar o serviço dela, ó, uma prestação direta de serviço de limpeza, já que ela é uma empresa atuante nessa área de prestação de serviço, ou então, alternativamente, ela também pode transferir para o fisco um imóvel de sua propriedade. Então, ela propõe essas duas hipóteses para chegar à extinção do crédito tributário. E aí, pessoal, assim como as hipóteses que suspendem, as hipóteses que excluem, o Código Tributário Nacional trata das hipóteses que extinguem o crédito tributário. Uma delas é o pagamento, mas nós temos outras. Vamos para a alternativa, então? Alternativas. Letra A. As propostas são inadmissíveis. Não pode. Pois o tributo só pode ser pago em dinheiro. E esse conteúdo, naturalmente, é uma interpretação mais restrita do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Por quê? Porque o artigo 3º ele define o que é tributo. E ele também diz que o tributo, além de ser uma prestação compulsória, uma prestação, uma atividade, né, que o contribuinte tem que realizar e tem que pagar por meio de dinheiro, ele diz que não é porque o contribuinte quer pagar, né? Ele fala que o tributo é uma prestação pecuniária e compulsória, e cuja em moeda possa se exprimir, né? E ele diz que o tributo tem que ser pago em dinheiro. Então, a letra A, ela é uma tradução do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Mas veja, se só o pagamento fosse uma hipótese de extinção de crédito tributário, a gente precisava fazer aula, né? Porque eu poderia falar para vocês, ó, então sabe o que é? A Moderecopa suspende, anisa, exclui, e a extinção é só pagamento, tá? Então não é verdade que é só pagamento em dinheiro que extingue o crédito tributário, tá bom? A proposta de prestação de serviços para pagamento de tributo é admissível em circunstâncias excepcionais, como uma forma subsidiária de garantia do recebimento do crédito pela fazenda. Olha, então aqui na letra B, ele aceita a prestação de serviço em circunstâncias excepcionais de forma subsidiária, ou seja, em primeiro lugar eu tenho pagamento em moeda, em dinheiro, e subsidiariamente, em circunstância excepcional, diz ele aqui, adjetivando essa situação, é possível que ele receba também o pagamento do tributo em formato de prestação de serviço, não excluindo essa hipótese, tá? Letra C. As propostas são admissíveis em razão do princípio da menor onerosidade para o devedor. Não é bem assim, né? Que chama-se o favor debitores, né? E ele diz que, em razão desse princípio, é possível admitir as propostas ambas, tanto a transferência via imóvel, a transferência do imóvel como forma de pagamento, a transferência da propriedade, como também a possibilidade de, no lugar do pagamento, a prestação do serviço. Letra D, então. A proposta de transferência do imóvel do a proposta de transferência de imóvel do contribuinte para a Fazenda Pública Federal para pagamento de tributo é admissível por expressa permissão legal.
É verdade. Essa aqui é a alternativa certa mesmo? É sim, a alternativa correta tá aqui, ó, letra D. E eu vou explicar por quê, tá bom? Então a gente está falando hoje, nós estamos aqui falando das hipóteses de extinção do crédito tributário. Eu disse que uma delas é pagamento, mas a gente tem uma outra além do pagamento, que é a dação em pagamento em bens imóveis. A dação em pagamento, desculpa, né? As hipóteses estão previstas no artigo 153 e 156 e seguintes do CTN, tá? Dar em pagamento. A dação em pagamento significa e traduz dar em pagamento um bem imóvel, tá? Dar em pagamento um bem imóvel. Cuidado com isso. Professor, então, ao invés de dar em dinheiro, como estabeleceu o artigo 3º do Código Tributário Nacional, o próprio CTN, ele não restringe o pagamento somente em dinheiro e diz não, se a pessoa quiser, ela também pode transferir bem imóvel de sua propriedade para a fazenda como forma de pagamento. Cuidado, é só bem imóvel. Bem imóvel e serviço, prestação de serviço, como fala a nossa prova, né? Uma das alternativas aqui, o enunciado, não é possível. Porque o próprio Código Tributário Nacional previu essa hipótese e quando o CTN realizou essa previsão, ele restringiu apenas aos bens imóveis. Cuidado que é uma pegadinha da prova. Por isso que a prova coloca a prestação de serviço, coloca bem imóvel, para lhe confundir. E cuidado, a dação em pagamento em bens imóveis, ela depende de lei. Não é porque ela está prevista pelo Código Tributário Nacional que ela é automaticamente aplicada ou que a fazenda é obrigada a receber o imóvel como forma de pagamento, como uma forma alternativa ou subsidiária de pagamento. Depende de lei. Professora, que lei é essa? Depende de lei, que é publicada, né? Depende de lei em razão da pessoa política competente. Então, depende de lei da União, do Estado, do município ou do DF, certo? A depender da competência do tributo, eu posso ter a pessoa política, né, curvando-se a receber o valor não em espécie, mas mediante imóvel. E por isso, pessoal, a alternativa D é a correta. A proposta de transferência de um imóvel do contribuinte para a fazenda pública é admissível por expressa permissão legal. Perfeito. Então quer dizer que o CTN previu e cada pessoa política pode, então, no âmbito da sua competência, né, prever essa hipótese de pagamento. Ele fala, as propostas são admissíveis. Não é verdade, porque a proposta em prestar o serviço no lugar do pagamento, ela é inadmissível. Aí ele diz, as propostas são inadmissíveis, pois os tributos só podem ser pagos em dinheiro. Não é verdade. A gente tem essa alternativa, sim, para pagamento de tributo, né? Que é uma hipótese que extingue o crédito tributário. A proposta de prestação direta para pagamento é admissível em circunstâncias excepcionais como forma subsidiária. Professor, então como o CTN só falou imóvel, a gente não abre para outras hipóteses. Isso mesmo. Então, dação em pagamento é dar em pagamento, coisa diversa daquela que havia sido inicialmente estabelecida entre as partes, ao invés de pagar. Então, em dinheiro, em espécie, como determina, como manda o Código Tributário Nacional, ele diz, ó, vamos pagar isto não, né? Não vamos pagar isto em espécie, vamos pagar isso transferindo da minha propriedade. Então, peraí, professora, a pessoa tem que ser proprietária, né? Isso, exatamente. Ele até fala assim, ó, para transferir um imóvel de sua propriedade, tá vendo? Um imóvel de sua propriedade. Então, é possível a transferência de imóvel de sua propriedade como meio, né, e forma de pagamento por autorização expressa, tá? Dação em pagamento em bens imóveis. Vamos para a próxima?
João, aquela que eu tinha falado, né? De decadência e prescrição, vou explicar para vocês, vai ficar fácil para entender, pelo menos em razão daquilo que pode aparecer na prova de primeira fase, tá? João, no final de janeiro de 2022, desculpa, foi citado em execução fiscal proposta no início do mesmo mês, para pagamentos de IPTU referentes ao ano de 2009 e 2010. Ó, a prova sempre vai fazer isso com você. Ela vai jogar datas muito longe. Como assim, professora? Ela vai jogar data de atos que a Fazenda tenha feito. Por exemplo, em 2022, ela citou em execução fiscal. Para pagamento de IPTU referentes a 2009 e 2010, tá vendo? Ó, eu sempre ensino assim para os meus alunos de segunda fase. Quando a gente tem duas datas no enunciado, é provável que exista ali uma questão que trata do princípio da anterioridade ou irretroatividade, quando não trata dos dois, né? Quando a gente tem mais de duas datas, é porque ele quer falar com a gente sobre decadência e prescrição, porque ele vai falar sobre o momento do fator gerador, quais eram os exercícios, depois ele vai dizer quando que a pessoa foi cobrada, por exemplo, tá bom? Então ele vai trazer sempre mais de duas datas. Sabe-se que o IPTU, em referência aos dois exercícios, foi lançado e notificado ao sujeito passivo, respectivamente, em janeiro de 2009 e janeiro de 2010. Então, peraí. Ele foi notificado, ele recebeu o carnê, a notificação e recebimento do carnê, e ponto de atenção aqui. Para o IPTU, enviar o carnê pelos correios já constitui o crédito tributário. Mas e se eu não receber? Pois você vai ter que entrar em contato com o município via site para impressão desse carnê, vai ter que se comunicar porque você vai você vai ser considerado já sujeito passivo da obrigação tributária com apenas o envio mesmo do carnê pelos correios, tá? É objeto de súmula, inclusive. Então, peraí. Lançar o tributo e notificar o contribuinte, a Fazenda fez. Se ela lançou, notificou, não é mais prescrição. Não é mais decadência. Peraí, professora. Se ele já enviou o carnê, se ele notificou a pessoa, a gente não fala mais de decadência. A gente fala de prazo de prescrição. Vou explicar. Após a ciência, e de novo, ele colocou 3 informações: lançou, notificou, cientificou. Depois da ciência, João não tomou qualquer providência em relação aos débitos, ou seja, ele não pagou o tributo. O município não adotou qualquer medida judicial. Ah, é? Ótimo. Entre a notificação dos lançamentos ao sujeito passivo e o ajuizamento da execução fiscal. Ué, se eu notifiquei o contribuinte, eu estou exigindo o pagamento dele, e durmo, fico quieta, não proponho uma ação de execução fiscal, passados 12 anos, eu vou poder propor ação de execução fiscal? Se eu lancei, afastei a decadência. Mas eu preciso executar a pessoa. E quando eu não executo a pessoa, eu perco o prazo de execução. Aí ele diz: com base na hipótese apresentada, assinale a opção que indica o argumento para afastar a exigência. Ele diz: o crédito está, nos 3. Em 3 ele fala de extinção, pode ver. Deixa eu sair aqui da frente. Em uma ele fala suspensão. Sai daqui, não tem nada a ver suspensão, né? A gente não tá na Moderecopa aqui, tá? Não tem compensação coisa nenhuma. Ele fala decadência, parcelamento. Professor, mas parcelamento não extingue, né? Parcelamento suspende. Isso, já arranca ela da tua frente também. Aí você vai ficar entre a alternativa D e a alternativa A, porque essas aqui não servem, Compensação não é hipótese, não precisa se desesperar. Como a questão é de decadência e prescrição, 2 alternativas ele vai jogar no lixo para você já perceber que não tem nada a ver com o assunto. Parcelamento é hipótese de suspensão, Moderecopa.
né? E compensação não está no Modericop Panis, é hipótese de extinção de crédito. Mas está escrito compensação aqui? Está falando que a pessoa bateu crédito e débito? Que a pessoa compensou, ela tinha crédito e a fazenda também era credor e devedor, os dois eram credores e devedores, fizeram encontro de contas? Ele está contando isso no enunciado? Não, não está. Ele está dizendo para você o seguinte, ó. Ele está falando para você assim. A Flavinha falou que é a letra D. Ai, Lore, bom dia, tudo bom? Decadência. A decadência, pessoal, é a perda. Pelo decurso de prazo. É a perda do direito de a fazenda. Vou trocar de cor de caneta aqui, ó. Constituir. Opa, desculpa. Constituir. Eu não sei o que a Flávia vai fazer na segunda fase. Não sei se ela já falou. A Lore vai fazer trabalho. O crédito tributário pelo lançamento fiscal. Bom, a decadência, quando a pessoa pratica fato gerador, eu, Roberta, sou proprietária de veículo automotor. Praticando fato gerador, a pessoa já pode, depois do vencimento do tributo, um dia após o vencimento do tributo, eu já posso passar a ser cobrada. Só que a fazenda não faz isso, ela não me manda o carnê. A constituição do crédito tributário se dá pelo lançamento, de acordo com o artigo 142. A Flavinha também vai fazer trabalho. Artigo 142. Bem que vocês podiam ser minhas alunas, né? Eu ia gostar, ia ficar feliz. Estão super empenhadas, né, em passar na prova. Eu fico tão feliz de ver isso. Depois a pessoa passa. Ai, me dá uma alegria. Então, veja. A decadência, ela é a perda do direito da pessoa a constituir o crédito tributário contra você. Que pessoa? A pessoa política. A pessoa competente para instituir o tributo, né? Ela institui por meio de lei e deve lançar o tributo, notificar, cientificar do pagamento. Quando ela não faz, ela perde o direito de fazer. E a prescrição, por sua vez, é a perda. Opa. E prescrição de direito de trabalho também não é fácil não, né? É a perda do direito, de executar, propor, ação de cobrança contra contribuinte após a constituição definitiva do CT, do crédito tributário. Professora, qual que é o prazo? 5 anos. Então, professora, peraí, ele tem 5 anos para lançar o tributo, isso, perfeitamente, ele tem 5 anos para lançar o tributo. 5 anos para lançar o tributo. Passados 5 anos, se ele não lançou, ele perde o direito de cobrar. Então, constituído o crédito tributário pelo lançamento, já lançou, tá? Já lançou o tributo. Ele tem que executar se a pessoa não pagar. Ó, ele tem 5 anos para propor ação de execução fiscal. Ele tem 5 anos para propor ação de cobrança, tá vendo, ó? Ele precisa executar a pessoa. Se ele já mandou o carnê e a pessoa não pagou, tem que forçar o cumprimento. Como que ele força? Por execução fiscal. Se ele não forçar, prescreveu, já era. Mas não é 5 mais 5 não, né? Não é não. Não é 5 mais 5. Súmula vinculante 8 que diz que esses prazos não se somam. Senão a fazenda tem 10 anos para te cobrar e não é verdade.
Ela tem 5 anos para lançar, mandar o carnê. Se ela fizer isso, acabou a decadência, tá tudo certo, constitui o crédito tributário contra você. E ela tem 5 anos para te executar. Se ela não fizer, prescreveu. Então, em primeiro lugar, é a hipótese de extinção de crédito tributário, perfeito. Não é suspensão, não é exclusão. Então, foi como a Flavinha escreveu aí. Professora, é a letra D, ela escreveu. Porque aqui é verdade, ó, o crédito está extinto em virtude da prescrição. Por quê, professora? Porque ele notificou, ele lançou, ele cientificou o contribuinte. Aí o que aconteceu? O município não adotou medida judicial. Quando o município não adota medida judicial em 5 anos, prescreve. E ó, 2009, 2010 para 2022, já se passaram mais de 5 anos. Entenderam? Então por isso que a gente não pode falar que decaiu, mas que sim prescreveu. E no meio delas, como eu disse, sempre vai ter uma bobagem, tá? Sempre vai ter uma bobageira, vai ter uma coisa que não tem nada a ver. Vai ter algo assim que nem deveria estar aqui, para dizer a verdade, né? Tá bom? Gostaram dessa? Eu acho boa. Vamos lá. A expiração do prazo legal para lançamento de um tributo, sem que a autoridade administrativa fiscal competente o tenha constituído. Deixa eu aproveitar e lembrar aqui para a gente poder compartilhar o vídeo, né? Acessar os materiais, tá? Preparei um material muito especial de extinção, exclusão e suspensão do crédito tributário. Baixem o material para ajudar vocês, né? A fixarem o conteúdo, isso ajuda bastante quando estiverem tranquilinhos para darem uma lida ali naquele material. E a lousa também fica sempre disponível para vocês, então dá um likezinho no vídeo, compartilha, por favor, aproveitar para falar isso, não acaba esquecendo, mas compartilhe com o pessoal, tá bom? Para que as pessoas tenham acesso, consigam assistir às aulas, né? Para que as pessoas consigam ser aprovadas, é importantíssimo que a gente consiga essa aprovação em massa, né? A prova ficando cada vez mais complexa, cada vez mais chata, e peneirando demais os alunos na primeira fase, né? A segunda fase não é complexa como a primeira de jeito nenhum. Já há muito tempo aconteceu isso, né? Quando eu fiz a prova era VUNESP, e aí a primeira fase, ela era muito mais fácil. Quando você chegava na segunda, nossa, era só pauleira, só desgraceira. Mas hoje não, a gente tem uma reversão, né? O examinador de segunda fase, a prova de segunda fase em todas as áreas é muito mais tranquila do que você fazer a prova de primeira. A primeira fase está muito complexa, né? E é verdade que até tributário, em alguns momentos, também passa a ser complexo. Apesar de eu achar que é uma prova muito bem feita, muito elaborada, né? Então vamos lá? A expiração legal para lançamento de tributo. Ó, perdeu o prazo, expirou o prazo, a perda, né? Ó, do prazo. Sem que a autoridade administrativa, que tem obrigação de constituir o crédito tributário pelo lançamento, porque é um ato privativo desta autoridade administrativa constituir o crédito, indicar quem é o sujeito ativo, passivo, calcular o montante do tributo, dizer qual é o fator gerador e colocar uma penalidade se for cabível, é dela. Essa função é da autoridade administrativa. E constitui ou caracteriza hipótese de remissão, prescrição, decadência ou transação. E aí, prescrição, decadência, remissão ou transação, o que vocês acham? Vou ver aqui um gole de café. E aí, o que vocês acham que pode ser isso daqui? Bom, nós vimos que prescrição não pode ser porque primeiro ele precisa lançar o tributo, né? Ele precisa constituir o crédito tributário pelo lançamento, para depois a gente pensar na decadência. Então, prescrição não é. Bom, professor, então prescrição a gente tem que tirar aqui da frente, né? Porque é prazo legal para lançar. Sempre posso dar um exemplo? Como, por exemplo, se você for para a segunda fase de tributário, a gente vai falar sobre todas as modalidades de lançamento, que podem cair na primeira fase. Mas vamos memorizar uma coisa, para facilitar a nossa vida? Vamos sempre pensar no lançamento de ofício, vamos sempre pensar no carnê, chama carnê, tá? No carnê de PTU, no carnê de PVA, vamos pensar neles, é mais fácil. Então quer dizer, quando você estiver lendo a prova, fala assim, ele não enviou o carnê. Se ele não enviou nem carnê, mesmo a pessoa tendo praticado fato tirador, isso aqui é uma decadência. Né? Não pode ser uma prescrição. Porque prescrição seria se já tivesse havido, assim como na questão anterior, uma constituição do crédito tributário, mas isso não aconteceu. Isso porque eu vou falar, né, sobre as duas outras hipóteses, já que eu expliquei prescrição, vou falar sobre remissão e transação. Vamos aproveitar para falar sobre isso. Remissão e transação. Eu adiantei
em alguns momentos, inclusive nas 2 aulas passadas, né? A remissão, mas eu vou colocar aqui novamente. Remissão é igual a perdão. Lembra que eu falei assim, ó, pensa nos 2 joelhinhos, né? Pedindo perdão. Quando a gente se ajoelha e pede perdão para Deus, Deus perdoa na totalidade. Deus não perdoa metade, não, igual o homem faz. Eu perdoo hoje, mas amanhã eu já não perdoo só uma parte, vou ficar jogando na tua cara. Deus não faz isso. Deus é perdão. Ó, então é igual ao perdão total. Ajoelhou, pediu perdão. Perdão total do crédito tributário. É verdade, né, professora? Porque você falou da anistia. Anistia é diferente. Isso mesmo, ó. É aqui que aparece a confusão para nós, ó. Anistia é igual a perdão. Mas aqui é o perdão dos homens. Perdão somente da penalidade, que é igual a multa. Então, quando você estiver fazendo prova de colocar remissão, 2S, joelho, joelhinho, no chão, perdoa a totalidade, tá bom? E a anistia perdoa só a penalidade. Anistiado, pensa no direito penal. Quando a pessoa é anistiada, é perdoada a penalidade, a infração que ela cometeu, que a gente vai chamar de penalidade ou infração. Que no direito tributário a gente vai traduzir para a nossa prova como sendo a multa, igual a multa, tá bom? Então, nesse caso, também não poderia ser remissão, né, professora? Não, não poderia. Lembrando que a anistia é uma hipótese de exclusão de crédito tributário e não de extinção de crédito tributário, né? Já que a remissão é a hipótese de extinção do crédito tributário. A remissão está no rol do artigo 156 do CTN. E, por fim, a transação. A transação... e tudo depende de lei, né? Sem lei, nada feito, tá? A transação, ela prevê uma hipótese onde ambas as partes optam por cederem, né? Direitos e deveres para resultar em extinção do crédito tributário. Então, elas transacionam, elas vão cedendo direitos e deveres. Eu abro mão de alguma coisa, o outro abre mão de uma outra coisa. Eu digo, que outro é esse, né, gente? Quem é o outro que eu tô falando, né? A fazenda abre mão de alguns direitos que ela tinha, o contribuinte também abre mão de alguns direitos, e eles, em razão disso, transacionam, chegam a um desejo que é a extinção do crédito tributário. É para que a fazenda não tenha também que se utilizar e gastar, né, com toda a possibilidade, com toda a forma de cobrança e o que aquilo traz de gasto para o erário público. Então é publicada uma lei, tem transação em vigência agora, transação do Estado e da União, em que a União ela cede, né, ela diminui multa, ela diminui penalidades, né, multa, juros, a multa de mora, a multa punitiva, e aí ela estimula que se chegue à extinção do crédito tributário, tá bom? Essa é uma hipótese de extinção de crédito tributário. Então olha que interessante, no comecinho, né, da nossa aula eu falei sobre pagamento, nós falamos sobre decadência, sobre prescrição, sobre dação em pagamento em bens imóveis, falamos sobre remissão e transação, sobre 6 hipóteses, né, que extinguem o crédito tributário, que estão fora do Moderecopa NIS, né, que nada tem a ver com o Moderecopa NIS, tá bom? Moderecopa, moratória, depósito, recursos, memorizem isso, tá? Moratória, depósitos, recursos, concessão de tutela e parcelamento. Sempre que eu estava dando aula né, dessa matéria, aí eu falava assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos ver se todo mundo memorizou. Eu fazia a sala toda cantar. A sala cantava, e quando caía na prova, aquela alegria, né? Todo mundo já tinha cantado aquilo, já sabia como é que podia ser respondido. Vamos lá para uma próxima? A empresa ABC
ela ingressou com uma medida judicial destinada a questionar a incidência da contribuição social sobre o lucro. Fala, professor, mas não sei nem o que é isso. Calma, calma. Duvido que ele vá perguntar sobre fato gerador, base de cálculo, CSLL, que ele não faz isso nem na prova de segunda fase, tá? Calma. É provável que exista uma matéria que está, de fato, né, no entorno desse tributo e que é uma matéria mais tranquila. Então, se ele começar com um tributo que você não sabe, fique calmo. Tente ler, porque é provável que ele esteja perguntando sobre uma outra coisa, tá? Então, ele ingressou com uma medida judicial para questionar a incidência da contribuição social sobre o lucro. Em sede de exame liminar, o juiz concedeu a medida para que a empresa não recolhesse a contribuição. Diante da vigência da medida judicial, a Receita Federal iniciou um procedimento de fiscalização que visava a cobrança da contribuição social sobre o lucro, não recolhida naquele período. Com base no relato acima, assinar a afirmativa correta. A Receita Federal não pode lavrar auto de infração, por causa da liminar concedida. A Receita Federal pode lavrar auto de infração, mas com a exigibilidade suspensa para prevenir a decadência. A empresa, diante da abertura do procedimento fiscalizatório, pode solicitar ao juiz nova medida liminar, a fim de que determine o encerramento de tal procedimento. Olha, a empresa, ele tá falando que agora é a empresa, ele mudou, né? Olha só, nesta alternativa, letra A e letra B, ele está falando só da Receita. No meio ele coloca uma da empresa, olha só, cuidado, hein? Ele disse a empresa, ele não falou de Receita. A empresa, ela pode solicitar uma nova medida para que a fiscalização não aconteça. Ele está dizendo, ó, eu vou pedir uma outra liminar agora para o juiz encerrar o procedimento de fiscalização. Eu quero que a medida liminar, agora, uma nova medida, consiga encerrar o procedimento fiscalizatório da Fazenda. E letra D, de novo falando da Receita Federal. A Receita Federal pode lavrar auto de infração, já que a medida liminar possui caráter provisório. Realmente, a medida liminar ela possui um caráter provisório, mas nós vimos no Modere Copa, ANIS, no CO, Modere Co, que a concessão de medida liminar suspende a exigibilidade do crédito tributário. Pera aí, professora. Vamos pensar juntos então sobre isso. Vamos raciocinar aqui. Bom, a medida liminar, se ele colocasse tutela seria a mesma coisa, assim, ou a tutela provisória? Nas demais ações, ela tem um efeito, que é o de suspende a exigibilidade do crédito tributário, tá bom? Essa é a função, o efeito da medida liminar. Só que é o seguinte, do outro lado, eu tenho a decadência, que é uma matéria de ordem pública e que ela simplesmente, né, ela é a perda de um direito, ó. Ela é o perecimento. E ela é o perecimento do direito da fazenda, por decurso de prazo. É o perecimento, a perda por decurso de prazo. Então, pessoal, são direitos que não se anulam. A gente não tem, na realidade, isso versus aquilo. Isso aqui, a gente não tem uma realidade oposta aqui, ó. Não é uma oposição. Eu tenho medida liminar que suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas que não faz com que a fazenda não tenha direito de constituir crédito tributário. Uma coisa é a pessoa não ser executada, outra coisa é a fazenda constituir o crédito tributário pelo lançamento, para prevenir a decadência. Então, a medida liminar, ela não pode evitar, por exemplo, que a fazenda, suspeitando de mim, que sou pessoa jurídica, vá em loco e realize um procedimento fiscalizatório. Quer ver um exemplo? Eu declarei determinado tributo, ICMS. E aí, chega a fiscalização em loco, porque recebeu uma denúncia, por exemplo, e começa a perceber que, na verdade, eu não emito nota fiscal. Tá lá, né?
sonegar é crime, tem a plaquinha, né, aqui atrás, sonegar é crime, mas eu não emito nota fiscal. Mas ela recebe essa denúncia de outros comerciantes e ela chega em loco e faz um procedimento, mas ela tem liminar. E daí? Ela tem medida liminar para suspender a exigibilidade de crédito, mas a fiscalização, ela pode acontecer. Aliás, a fiscalização é um poder-dever do Estado. E ela faz a fiscalização. Não, peraí. Você declarou aqui de ICMS e eu estou vendo. Eu estou vendo a sua operação acontecer. Você não emite nota. Eu sei que você está realizando ato sem emitir nota e você está ludibriando, omitindo receita. Omitindo operação. Omitindo que a operação de comercialização esteja acontecendo aqui. O seu vizinho declara e paga tudo. E você, não. Você declara parte e paga parte. Então eu vou lavrar auto de infração e imposição de multa. Eu vou constituir o crédito tributário para que o fazenda não tenha a perda do meu direito por decurso de prazo. Uma coisa é fiscalizar. Outra coisa é medida liminar. A medida liminar, ela afasta a exigibilidade do crédito. A pessoa não pode ser executada, mas a fazenda pode constituir o crédito. Porque senão decai o direito dela. Então não são coisas opostas. Se fizer uma, outra não pode. Não. A liminar, ela só suspende a exigibilidade do crédito. A decadência, ela simplesmente, né, a fiscalização, ela evita a decadência. Lavrar auto de infração ou enviar carnê de pagamento só afasta a decadência contra a fazenda. Ela tem dever de fazer isso. Então, elas não são coisas que se chocam desse jeito. Vamos lá? Ela fala, a Receita Federal não pode lavrar auto de infração. Ela deve lavrar auto de infração, mesmo tendo medida liminar. O que ela não pode é bloquear seus bens. O que ela não pode é fazer penhora nos seus bens. O que ela não pode é te executar, mas constituir crédito tributário ela pode. Ela pode lavrar auto de infração, mas somente com exigibilidade suspensa para prevenir a decadência. Vamos guardar. A letra B a gente guarda. A letra A a gente já jogou fora no lixo. Tá bom? Letra C. Eu vou ler a letra C agora. A empresa ABC, diante da abertura do procedimento, pode solicitar ao juiz nova liminar para encerrar o procedimento. Mas espera aí. Somente se o procedimento fosse abusivo, fosse desproporcional, resultasse, por exemplo, numa apreensão da mercadoria, é que eu poderia pedir ao juiz alguma medida protetiva. Mas não é o caso, né? Ele está falando de um procedimento de fiscalização. Ela tem dever de fiscalizar. Se ela achar que tem alguma coisa errada. Aí ele diz, a Receita Federal pode lavrar auto de infração, já que a medida liminar possui um caráter provisório. Então vamos lá. Vamos ficar entre a letra B e a letra C, né? A Receita Federal pode lavrar auto de infração, mas com exigibilidade suspensa para prevenir a decadência. E isso, é isso mesmo. É só para prevenir a decadência. É para prevenir a decadência. A exigibilidade está suspensa do crédito, né, professora? Isso. Eu lavro o auto de infração, a exigibilidade está suspensa a exigibilidade do crédito para evitar a decadência. E ele fala, a Receita pode lavrar o auto de infração, já que a medida liminar possui caráter provisório. Sim, ela possui caráter provisório, mas para evitar apenas a decadência. Tá? Então a letra B aqui é a nossa letra correta. Ela lavra o auto de infração, fica suspensa a exigibilidade e previne a decadência. Ela não lavra o auto de infração porque a medida liminar tem caráter provisório e ela caiu agora. Não, ela não caiu. A medida liminar, ela se mantém até que o juiz diz, eu vou derrubar a medida, porque eu estou convencido de que ela tem que ser derrubada. Aí ela perde seus efeitos. Enquanto ela não for derrubada, pode ter auto de infração e ela não se derruba. Ela não cai. Ela não cai por si só. Ela só cai se o juiz, que foi convencido por mim, de me conceder a medida e entender que ela tem que cair. Revogá-la, se ela for cassada. Enquanto ela não for cassada, eu posso ter constituição de crédito tributário, sim, com exigibilidade suspensa. Não pode me exigir, mas está lá para evitar a decadência. Tá bom? Beleza? Segundo o Código Tributário Nacional, remissão é hipótese, né? De remissão. O que a remissão é? Por que a gente faz esse tipo de questão, né? A gente sabe que não cai uma questão direta assim na prova, né? A gente tem questão de caso prático.
Porque as alternativas são ótimas para confundir a nossa cabeça. Isso faz a gente ter certeza do que a coisa não é, né? Aí eu tenho ali uma noção do que é, mas eu também, sabendo que ela não é, vai me ajudar demais a fixar o que ela é. A remissão com 2 S, então, é um perdão da totalidade do crédito. Ajoelhei, né, os 2 joelhinhos lá pedindo perdão. E ele fala, é uma modalidade de extinção do crédito tributário, dos créditos, né, tributários. E consiste na liberação da dívida por parte do credor, respaldada em lei autorizativa. Letra B. É a perda do direito de constituir o crédito tributário por decurso de prazo. Não, isso eu tenho certeza que não é. Isso daqui, constituir crédito tributário, é decadência, que também é hipótese de extinção desse crédito, mas é decadência, né? É uma modalidade de exclusão. Olha só como você tem que saber o exclusão e extinção de crédito. Modere copa anis. Anis, anistia e isenção. É hipótese de exclusão, as duas, né? E anis, anistia e isenção são hipóteses de exclusão. Então, não é verdade, não é hipótese de exclusão, porque aqui teria que ser anistia e isenção. E não é, né? Não é anistia e isenção. Então, essa também não é. Pro, não vai ler nem o resto? Tudo bem, a gente pode ler, mas não é. É uma modalidade de exclusão do crédito tributário com a liberação das penalidades aplicadas ao sujeito passivo, respaldado em lei autorizativa. Ou seja, aqui, quando ele falou que é liberação de penalidade, o que ele está falando para mim? Anistia. Liberou a penalidade. Sempre mediante lei, né? Tá vendo que ele fala lei autorizativa aqui, lei autorizativa aqui? É isso, né? E ele vai falar de lei autorizativa aqui embaixo também. Aí na letra dele vai falar, é uma modalidade de extinção de crédito tributário em razão da compensação de créditos entre o sujeito ativo e passivo, respaldado em lei. Não, remissão não é compensação. Remissão é uma modalidade de extinção de crédito tributário e consiste na liberação da dívida por parte do credor. O credor liberou você, ele perdoou você, respaldado em lei autorizativa. Por quê? A compensação, que é a última que eu queria explicar, é uma outra coisa, né? A compensação, ela depende de lei também. Depende de lei. Autorizativa. Por parte do credor ou da pessoa política competente que estabelece o abatimento entre créditos e débitos. E nesta situação aqui, ó, a gente tem credor, credor e devedor, mútuos. Ao mesmo tempo que eu sou credora, eu sou devedora. Então, a gente vai fazer um abatimento entre créditos e débitos, equilíbrio, entre as contas. A gente vai equilibrar o devedor. Eu tenho crédito, mas eu também sou devedora. Desculpa, eu sou devedora, mas eu também tenho créditos ali. Eu tenho crédito e também a fazenda deve para mim. Então, a gente vai abater para chegar na extinção do crédito. Num exemplo prático, né, a gente vê muito a compensação de imposto de renda. E aí, assim, a pessoa pagou a maior imposto de renda e a fazenda notifica essa pessoa e pergunta assim, você quer em dinheiro, restituir em dinheiro, ou você quer compensar em tributos que você já é devedor, ou você quer deixar esse dinheiro aqui para eu ir abatendo os seus próximos débitos, né, com esse crédito, os seus próximos débitos, e a gente fala que são vincendos, né,
aqueles futuros que ainda não venceram e os vencidos. Então veja, eu sou devedor e credora na mesma figura. Eu sou credora e devedora junto. A união é credora e devedora e eu também sou credora e devedora. Então a gente vai abater, realizar um equilíbrio, né, entre essas contas e a gente chega nessa compensação que depende de lei autorizativa e que essa compensação depende de uma lei federal, estadual, municipal ou distrital para que ela se opere, né, dizendo como é que a gente vai fazer. E aí a Fazenda pode dizer o seguinte, bom, Fazenda do Estado, você tem créditos de ICMS aqui, mas você está devendo IPVA, então a gente pode abater esses créditos porque eles são créditos da minha própria competência. Então a gente vai autorizar que você use os créditos, né, daquela competência do Estado para serem abatidos e chegarem na compensação, que é uma extinção de crédito tributário. Tá bom? Eu não sei se ficou claro, mas a compensação ela só pode ser feita se tiver lei autorizativa. Sem lei não pode. Professora, na verdade, tudo que você explicou hoje é exatamente. Ó, a dação em pagamento em bens imóveis, a compensação, a transação, né? Isso tudo depende de lei autorizativa. Sem lei autorizativa a gente não pode ter esses institutos, né? A gente não percebe que eles possam ser utilizados pelo contribuinte e nem pela fazenda. Então, a compensação é isso, né? Eu sei que sou devedora, mas sou credora. Eu estou ali, ó, muito... tá muito misturada essa figura, né? Ela tá muito envolvida, né? Uma coisa com a outra. Ela tá tão entrelaçada que a gente não consegue, às vezes, nem enxergar como separar essas coisas e essas pessoas, tá bom? E a gente consegue chegar nesse abatimento. Como eu disse, o imposto de renda é um exemplo mais prático, porque eu pago a maior e ele pergunta, você não quer compensar? Você quer o dinheiro de volta mesmo? Ou você quer que eu já compense em tributos que você é devedora do ano passado, do ano retrasado, do imposto de renda, ou um tributo federal? Você quer que eu abata para frente? Quer que eu deixe o dinheiro aqui? E você pode optar ou não pela compensação, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa matéria? O que vocês acharam? De fato, pessoal, ela tem uma incidência pequena, mas quando o examinador quer derrubar alguns candidatos, ele põe extinção de crédito tributário no meio da prova. Ele fala, bom, vou colocar aqui que eles não vão saber. Eles vão confundir com suspensão, eles vão confundir com outros institutos do direito civil e eles não vão conseguir responder. E é quando o examinador lasca a brasa no meio dessas provas, né, para colocar uma ali mais complexa em tributário e derrubar a possibilidade de aprovação em massa, né? Ele coloca uma questão de decadência, prescrição, de remissão, de dação em pagamento em bens imóveis, ele derruba a aprovação em tributário, ele coloca ali em tributário e derruba uma aprovação geral dos alunos, né? Ele vai colocando isso em determinadas matérias, ele elege determinadas matérias que ele sabe que o aluno, pessoal, o examinador tem noção de como é tributário em faculdade, porque ele mesmo já passou por isso, ele também já foi aluno. Ele tem noção total, porque na faculdade é um outro ritmo, é uma outra perspectiva. O professor às vezes não está preocupado com a prova da OAB. Normalmente ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em lecionar, em colocar um outro tipo de abordagem dentro de sala de aula, né? E aí o examinador vem com perguntas que não são tratadas e matérias que não são tratadas pelo professor em sala de aula. Quem foi que teve prescrição e decadência em faculdade, pessoal? Isso é raríssimo de acontecer. Nossa, eu raramente tenho alunos em algumas universidades, eu sei que vai selecionado aquilo, porque eu até conheço os professores, mas a maioria não vai ter. A pessoa vai chegar malemar em espécie tributária, ela não vai para a parte final, né, do VAD, assim, não vai. O termo é uma casca de banana para o candidato em prova, exatamente, é uma casca de banana. Ele está ali esperando você escorregar. Quando ele coloca, acho que a Lori traduziu muito bem, né? Quando ele coloca essa questão, ele coloca junto a casquinha de banana embaixo, porque ele já vai aproveitando e deixando todo mundo escorregar. Mas nós não vamos cair nessas pegadinhas, porque nós somos o quê? Maravilhosos. A gente tem material, a gente tem aula, a gente tem questões, e a gente não vai cair nessa pegadinha, porque a gente quer mais ser aprovado no exame 36, né? E deixar o 37 e 38 para outras pessoas que não somos nós, tá bom? Então é isso, queridos, ó. Um abraço muito carinhoso em todos vocês. Amanhã a gente se encontra, a gente volta, né? A gente vai tratar de uma matéria super gostosa, deliciosa, uma delicinha de estudar. Aproveitem o material, cliquem aí, baixem, né, o material, as questões para vocês irem fazendo. Aproveitem para fazer as questões passadas, volta lá nas questões passadas, pega esse material e tenta refazer. E tenta fazer as dos primeiros dias, vai ajudar demais, tá bom? Ó,
quem assistiu suas aulas vai seguir firme. Vai, se Deus quiser, isso mesmo. Vai seguir firme, nós vamos seguir firmes para a nossa aprovação. Não é isso? Porque a gente quer ser o quê? Advogado, tá bom? Pagar anuidade, mas também ter os nossos benefícios, né? Ó, beijo grande para todos vocês. Um excelente dia, muito abençoado e muito digno, tá bom? Beijo, gente. Fique com Deus. Até mais. Muito obrigada, viu? Até.